Oi pessoal, meus amigos de casa, minhas amigas, estamos com mais um programa A Hora do Mestre com o professor Márcio Caldas, que é este que vos fala. Antes de apresentar a matéria que será tratada hoje, cabe só fazer uma observação, que no primeiro programa eu falei sobre 50 anos do golpe militar e de um tema que sempre nos vem à cabeça quando fala em governo militar, que é tortura. Falei da lei de tortura. Ao final da aula, do programa, a gente acabou trazendo a questão de populares, cidadãos, que acabam se inflamando e vão atrás de um suspeito e praticam linchamento. Trouxe até um caso em que houve populares que, atendendo a um chamado de uma vítima de estupro, lincharam um particular até a morte. E depois verificaram que não era o autor, não era o suspeito, não era o estuprador. E eu cheguei a alertar do problema que é resolver as coisas com o uso da força, do arbítrio, fazer justiça com as próprias mãos. E dia 6 de maio de 2014, a imprensa noticia que em Guarujá, São Paulo, populares lincharam até a morte uma mulher de 29 anos, mãe de 2 filhas, porque havia boatos de que ela estaria sequestrando crianças e usando em rituais macabros, matando essas crianças. E depois foi apurar, não era a verdadeira autora desses crimes, era uma pessoa parecida, mataram por engano. Então a gente tem a preocupação aqui de trazer informação sobre fatos que estão acontecendo. É como uma espécie de aula, mas antenada ao que está acontecendo. No programa passado, falei sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiz referência a um fato que ocorreu que a mídia vinha explorando. Um repórter da Rede Globo entrevistando uma dona de casa na rua sobre violência. E nesse momento passa um adolescente, aparentemente um adolescente, e puxa o cordão, sem a menor cerimônia, sem a menor intimidação, puxa o cordão e sai correndo. E aproveitei esse tema para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aqui nós vamos chamar de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No programa anterior, eu tratei do Estatuto da Criança e do Adolescente, dando enfoque no adolescente como infrator. Então, falei do conceito de criança, conceito de adolescente, falei que o adolescente e a criança não praticam crimes, praticam atos infracionais. Falei que eles podem ser surpreendidos, apreendidos e conduzidos para a delegacia. Até o particular poderia fazer isso, não precisa ser o policial. E trouxe as hipóteses em que o adolescente fica apreendido e hipóteses que o adolescente vai ser liberado pelo delegado, porque a lei determina. Falei também o que o membro do Ministério Público, o promotor, vai fazer. Ou o promotor vai conceder a remissão, que é uma espécie de perdão, ou ele vai promover o arquivamento, ou ele irá representar pela ação socioeducativa visando a aplicação de uma medida socioeducativa contra adolescente. Então, a tônica do programa anterior foi sobre esses temas. Hoje, no programa de hoje, vamos tratar sobre a questão do adolescente enquanto vítima, em especial dos crimes que envolvem exploração sexual de adolescentes e a tal da pedofilia que a gente tanto ouve falar. É uma preocupação mundial. Vários países têm demonstrado interesse com a criança e com o adolescente, classificando essa pessoa, né, criança e adolescente, como um ser em formação que precisa ser submetido a uma doutrina de proteção integral. Então, houve uma convenção internacional dos direitos da criança, aprovada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1989. Vários países se comprometeram a adotar medidas legais, administrativas, sociais, educacionais, visando proteger a criança e o adolescente. E foi nessa toada que o legislador aprovou a Lei 8.069, de 1990, conhecida como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem vários crimes, um elenco de crimes que atinge idosos, mulheres, adultos, crianças e adolescentes. Porém, o que a gente tem percebido na atualidade é um incremento nas práticas que envolvem exploração sexual de uma criança e de um adolescente. Principalmente com a utilização da internet, que é uma ferramenta que permite que o criminoso, mesmo dentro de casa, mesmo sem se expor, viole direitos da criança e do adolescente. Então nós temos a internet como um instrumento que hoje não se pode viver sem. Sinônimo de progresso, sinônimo de acesso à informação científica, tecnológica, econômica, todas as áreas do conhecimento humano. Mas a reboque desse progresso veio também os crimes cibernéticos. E esses crimes cibernéticos, eles têm concentrado, têm sido numerosos os casos de abusos sexuais pela internet. Um incremento na prática de crimes que envolve troca de imagens fotográficas, vídeos, armadilhas em que pessoas adultas se passam por crianças em salas de bate-papo, em redes sociais, para atrair crianças, adolescentes, para induzir a fuga desse adolescente, dessa criança, que são atraídos muitas vezes para armadilhas. Antes era mais difícil haver essa prática, porque sem a internet, ou o indivíduo tinha que mandar por correspondência fotos, ou entregar pessoalmente. Antes, o criminoso tinha que tentar a sorte pessoalmente, abordando crianças e adolescentes nas ruas, em portas de escolas, se expondo, aumentando o risco de ser preso, flagrado, de ter testemunha contra ele. Agora, com a internet, ele consegue se esconder no véu do anonimato. Infelizmente, a gente já consegue fazer um levantamento estatístico de tão frequente que é o caso e consegue chegar à seguinte constatação: de cada 5 crianças que navegam na rede de computadores via internet, uma recebe a proposta de um abusador. E mais, estudos revelam que, em média, a cada 33 crianças que utilizam a internet, que já foi abordada por abusadores, uma, pelo menos, marca um encontro por telefone e acaba mantendo contato telefônico e se encontrando com esse abusador. Então, o fato é grave, a armadilha está dentro de casa. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação no trato desses crimes cibernéticos, em especial crimes contra a criança e o adolescente. A maior dificuldade que a gente tem em combater esse crime é o seguinte: é rastrear. Como é que a gente vai rastrear o autor desse crime? Você pode ter o abusador no Brasil, ele está no Brasil, dentro de casa, está comunicando-se com uma pessoa da Alemanha, usando um provedor da Rússia, buscando uma imagem de uma criança em cena de sexo explícito na China. Olha a dificuldade de se rastrear isso. Então é um crime sério. Por que sério? O que tem de mais em se trocar fotografias, vídeos envolvendo criança e adolescente em cena de sexo explícito? Primeiro, que a gente já vai ter uma situação de corrupção da formação da personalidade dessa criança, desse adolescente, no aspecto sexual. E isso vai trazer consequências
imprevisíveis na vida dessa pessoa quando adulta. E segundo, quando há uma maior circulação dessas imagens, isso serve de combustível para os apetites de pedófilos e de abusadores que não são pedófilos. E isso pode fazer com que aumente o caso de estupros contra menores e adolescentes, de prostituição, sequestro para prostituir, tráfico internacional ou até nacional, até interno de crianças e adolescentes. Porque à medida que vá se estimulando o consumo desse material, imagens, vídeos, acaba estimulando esse apetite sexual. E vários crimes vêm a reboque. Então são crimes que têm que ser punidos. Tem crimes que têm que ser combatidos e a internet, que por um lado traz progressos, por outro lado revela ser uma grande inimiga, porque é toda sorte de dificuldades que muitas vezes os órgãos de persecução penal, polícia, Ministério Público, não estão aparelhados. Você tem até setores da polícia, setores do Ministério Público, equipado, treinado para rastrear esses indivíduos. Mas não é toda a delegacia, não é todo membro do Ministério Público que está aparelhado, especializado. Então, há um grande número de casos que fica sem resposta, que fica sem apuração. Então, o que a gente percebe é que, por trás dessa troca de imagens, fotografia, existe um incremento de crimes como estupro, como tráfico de menores, tráfico interno, tráfico externo, indução, submissão à prostituição, e muitas vezes envolve até tráfico de droga, porque já houve casos em que eu trabalhei, como as meninas de Guarulhos, em que muitas vezes as menores eram atraídas para uma casa e eram submetidas ao consumo de droga, cocaína. Ah, mas eu não quero, não quer, tapava as vias aéreas, o nariz e a boca com pó. A menina ia ter que respirar, ela acabava aspirando aquele pó e completamente sob efeito da droga, era submetida a uma série de estupros, ou seja, o dono da casa de prostituição drogava a menina para que ela enfrentasse uma jornada de 15, 16 atos sexuais, clientes diferentes. Então, é uma coisa complicada. A grande verdade é que o mercado da exploração sexual de adolescentes e crianças é um mercado bilionário, um mercado que movimenta milhões. Envolve não só a troca, a venda desse material pornográfico, mas também o turismo sexual, também o tráfico internacional de crianças. Então, é um mercado bilionário, é muito dinheiro envolvido. Isso só aumenta o desafio de quem vai combater esse tipo de crime. A gente vai dar um intervalinho e volta já já.